Olá, seguidores. Hoje eu vou falar sobre os quatro cavaleiros do Apocalipse dos fundos de tijolos. Aqui vão ser quatro práticas aqui que gestores utilizam para se beneficiar no curto prazo, mas que têm suas consequências no médio e longo prazo, consequências bem danosas, tá? Aqui é o Thiago PS, seu canal Fica Esperto. Então, ó, vou começar aqui do quarto cavaleiro aqui mais tranquilo, né? Menos pior. Depois chegando pelo pior de todos aqui o Cavaleiro da Morte, né? Lembrando que os quatro cavaleiros do Apocalipse é o Conquista, Guerra, Fome e a Morte, né? Mas então, vamos lá. O primeiro cavaleiro aqui, ele poderia até ser positivo, tá? Que no caso me refiro à renda mínima garantida. Renda mínima garantida é uma prática que era muito comum antes lá no passado, né? Antes ali, no começo ali, 2010, essa época aí, antes de 2019. Era muitíssimo utilizado. No entanto, depois de alguns casos bem catastróficos, como observado no fundo FIGS 11, essa prática meio que começou a cair em desuso, mas hoje em dia a gente ainda encontra. E aqui eu acho que ela cai muito bem quando a gente pensa numa combinação com projetos de desenvolvimento, ao que tende a gerar valor para o cotista, devido aos cap rates melhores aqui que a gente consegue com isso. No entanto, quando a gente pensa em desenvolvimento, a gente tem uma queda na renda, né? Então, renda garantida cai muito bem nesses momentos. Aqui um caso positivo, posso citar aqui o desenvolvimento da B-Square em KNR11. E como o investidor imobiliário é muito sensível a essa questão da renda, a RMG pode ser muito bem-vinda nesses casos, né? Mas também ela tem que ser utilizada aqui de forma, tem que ser, não pode ser superdimensionada. Como por exemplo, a gente teve um caso negativo lá no RBRP11, com o imóvel River One, onde fez desenvolvimento lá com desse empreendimento. Junto tinha uma RMG, no entanto, era uma RMG que previa um valor bem elevado, né? Aqui um caso também poderia citar um exemplo, é no PVB 11, onde, deu branco aqui o nome do prédio, também tinha uma RMG, mas estava considerando um aluguel de R$ 300 o metro quadrado. Então, um valor que acabou ficando difícil de se conseguir, mas caso fosse um valor bem menor, iria criar menos pressão para menos pressão aqui para as novas locações. É, também essa renda mínima garantida também foi utilizada recentemente pela Kinea em Core 11. Ali um fundo onde bem feio, né? A renda vai sair de 1,25 para 60 e poucos centavos, uma queda de quase 50% na renda, muito por conta também de uma renda mínima garantida superdimensionada. Então, aqui é um ponto para se tomar cuidado. Ok, indo agora para o segundo cavaleiro do Apocalipse. A questão da alavancagem com CRIs mais carências de juros. Essa daqui é uma prática muito utilizada, foi principalmente aqui anos lá de 2019, 2020, utilizaram bastante essa prática pelo seguinte, ele é uma época de altíssima liquidez, né, a gente estava com juros baixos, então qualquer compra saía aqui com cap rate muito baixo, né, uma acabaria gerando uma queda na renda. Então, o que que os gestores fizeram para contrabalancear esse fator? Eles compravam com alavancagem e combinava com uma carência. Com isso, a renda proporcionada pela compra não demonstrava que era uma compra ruim, né? Já que a, não é que a receita estava inflada, era a despesa que estava, não é perfeitamente dimensionada.
E que é um caso onde o gestor é o melhor dos dois mundos, né? Você, com a compra alavancada, com carência, você tem um aumento na renda, já que esse imóvel começa a gerar renda para você. No entanto, você não tem o ônus, né, da despesa financeira. Então, você tem um bônus, mas não tem um ônus, pelo menos no curto prazo, né? Então, no começo é maravilhoso, você tem um aumento do rendimento de forma imediata, aumento do rendimento ou não queda do rendimento, né? Porque o que a gente observou é que aqui nesses anos, 2019, 2020, em que não se conseguia fazer bons negócios, boas compras, essa questão da carência da alavancagem foi utilizada para mascarar as compras com cap rate ruins. As compras ruins estavam sendo feitas pelos gestores. Mas, como aquela época era um boom, não tinha renda fixa, pagava nada, meio que ninguém estava se importando com isso, né? Mas depois a ressaca vem. É, os rendimentos começam a patinar porque as carências vão acabando, o rendimento deixa de ser inflado e acabou que muitos fundos de tijolos não conseguiram aumentar o rendimento por conta disso. Aqui eu não vou saber citar, dizer se foi exatamente isso que aconteceu com alguns fundos, porque na época em que isso aconteceu, eu não era influenciador e não tinha outro trabalho, né? Não tinha condição de analisar tão a fundo esse ponto. Mas pelo que a gente vê aqui de muitos fundos com a renda estagnada, acredito que esse daqui seja um dos pontos que se levou a isso, né? E aqui essa questão também essa aqui do questão da alavancagem de carência, eu meio que poderia somar ela junto com a prática de vender e vender o imóvel e não distribuir todo o rendimento. Isso aqui é algo que dava para ter colocado outro como outro cavaleiro do Apocalipse, tá? Esse aqui que é um ponto que afetou principalmente fundos como HGLG, que tem um rendimento, uma performance de rendimento medíocre. Isso mesmo estão falando, tô falando aqui afirmando todas as palavras. HGLG tem um performance de rendimento medíocre, tá? Medíocre, completamente medíocre. E você vai falar o quê, cara? Tem aqui o fundo tá distribuindo há 4 anos o mesmo I10 por cota. Isso aqui é medíocre, cara. Isso é medíocre. Me desculpa se você é um fanboy aqui da Credit Suisse. É medíocre isso daqui. Ah, deixa eu criar a casa aqui também com o pessoal da Kinea. É que esse performance de KNR11 também, né? 90 centavos aqui perto dos 21 tem um bom crescimento, né? Mas pegar aqui é um crescimento também muito medíocre aqui nos últimos anos. Por que isso? Porque inflou a renda utilizando as vendas passadas e vai linearizando essa distribuição. Você joga a renda para o patamar que você não consegue sustentar apenas com aluguel. Aí depois, até a questão dos reajustes fazendo efeito, você fica com essa renda estagnada aqui durante anos. Então, vou ter que colocar um outro cavalo do Apocalipse aqui com essa questão da venda com recebimento em parcelas. Tinha que vender e distribuir tudo de uma vez. Bem melhor, você evitava aqui a diluição desse lucro. Mas enfim, agora sim, vamos para os últimos dois. Agora que o bicho começa a pegar, tá? Agora que a coisa fica muito feia mesmo. Então, acho que o segundo pior para mim é a troca de cotas por imóveis. Isso aqui que é um ponto que vejo muita gente assim falando: ah, deixa pra lá, isso aqui não vai causar muito problema não. Isso aqui é porque é algo que tá acabando de começar, tá? Assim como eu tenho certeza que essa questão da venda assim com parcelada, tenho certeza que muita gente, ah, deixa pra lá, não tem problema não, eu vou estar recebendo isso aqui mesmo. Depois fica essa coisa horrorosa aqui de HGLG, que não aumenta o rendimento. É porque lá atrás o gestor fez venda com essa venda parcelada, ninguém falou nada, mas agora aqui, 5 anos depois, tá sentindo aqui, ó, esse nabo aqui, ó, a renda que não sai do lugar. Então, tomar cuidado com esse troca de cotas, que é o que está apenas começando. Que repito algo que já disse outras vezes. Boas transações, elas acontecem em dinheiro. É, troca de cotas é escambo, tá? Escambo. Imagine, até criar aqui uma analogia para ficar mais claro isso.
Imagine que você é dono de uma concessionária de carros e compra uma bicicleta de R$ 1.000 aqui numa uma loja de bicicletas, né? Tudo bem, é que você comprou sua bicicleta de R$ 1.000. Daí, no dia seguinte, o dono dessa loja de bicicletas, aonde você comprou a sua bike, né? Vai lá na sua concessionária e tenta comprar um carro de R$ 100.000, querendo pagar com 100 bicicletas de R$ 1.000. Ele vai lá, trouxe o caminhão lá, tá com 100 bicicletas na, na frente da sua concessionária, tá querendo trocar por um carro. E aí, você que é vendedor, se fosse esse vendedor de carro, você aceitaria essa troca? Você acabou de comprar a bicicleta por R$ 1.000, então você julga esse valor justo, né? Mas acho que não, né? Você provavelmente vai achar que esse dono de loja de bicicleta tá maluco. E então o que que esse dono de loja de bicicleta vai ter que fazer? E vai ter que oferecer mais bicicletas pelo carro, né? Talvez se oferecer umas 110 bicicletas, 120 bicicletas, talvez esse cara da concessionária vai pegar, vai fazer essa troca pelo carro. E aí, vocês duvidam que isso aqui esteja acontecendo com fundos de tijolos? Vocês colocam aqui a sua mão no fogo aqui pela honestidade dos gestores, que eles estão oferecendo aqui boas propostas aqui nessas trocas de cotas por imóveis, porque para ele, para aumentar a proposta, é muito simples, é só aumentar a quantidade de cotas que ele vai dar para esse imóvel, ou então superestimar o valor do imóvel, com isso ele consegue receber mais cotas pelo mesmo ativo, né? E lembre aqui uma coisa, para o gestor de fundo imobiliário, o importante é o patrimônio sob gestão crescendo. Se eles estão fazendo bom ou mau negócio, é algo completamente secundário. É, 100 milhões de reais aqui comprados em imóvel ruim vão gerar os mesmos 100 milhões de reais de taxa de administração de imóvel bom. Ou 100 milhões de reais aqui de um imóvel que você pagou caro. Eles vão gerar a mesma taxa de administração de 100 milhões de reais aqui de um imóvel que você pagou nele barato. E outro ponto aqui importante, lembrem-se que o VP dos fundos de tijolos está muito depreciado pela metodologia de cálculo, né, o fluxo de caixa descontado. Até já falei isso aqui recentemente num vídeo. Se pegar aqui o histórico de VP de testes F11, tá aqui o mesmo valor de 5 anos atrás. Estava R$ 100 aqui em dezembro de 2019, agora está aqui 155. Então, esse daqui é o impacto da metodologia de conta, né, de precificação. Então, aqui o VP do sul de tijolos está muito barato. E tem vários FIIs aí fazendo várias transações com esse VP barato por aí, né? E aqui a gente está num período de baixa liquidez. Pode até ser que algumas transações estejam sendo positivas, mas eu fico com a pulga atrás da orelha, tá? Essa questão aqui de você forçar o crescimento demais através dessa questão de troca de cotas, acho muito negativo, tá? Muito negativo mesmo. Tudo que é forçado demais acaba sendo algo negativo. E aqui os demais Cavaleiros do Apocalipse, eles são até facilmente visualizados, né? Aqui geralmente eles provocam uma queda abrupta no rendimento quando eles se encerram. Já a troca de cotas por imóveis é algo bem mais subjetivo, algo que você não terá um sinal claro do impacto quando isso aqui vier a acontecer. E aqui em parte eu falo aqui de deixar de receber as entregas do imóvel, né? Principalmente a valorização e o aumento da renda de forma orgânica. Então, essa aqui foi uma coisa aqui criada pela Vinci, né? Só para a gente já tira, né? Umas gestoras menos pacotistas que a gente tem aqui no mercado. Ok, agora então vamos para o pior de todos, o pior cavaleiro aqui do Apocalipse. Apesar de que a troca de cotas por imóveis está vindo forte, tá? É isso que eu não consigo ainda verificar os impactos ainda dessa prática maldita aqui dos gestores de fundos de tijolos. Então, aqui o Cavaleiro do Apocalipse, o Cavaleiro da Morte seria o Seller's Finest. Isso daqui que é uma
engenharia financeira bizarra utilizados pelos gestores de fundos de tijolos para tornar um rendimento mais atrativo. E isso aqui é basicamente uma alavancagem com carência turbinada. Turbinada bem turbinada, né? E vocês já viram aqueles homens lá de academia que injetam óleo nos músculos, aquelas coisas bem esquisitas? Para mim, gestor que faz Sales Finance é a mesma coisa aquilo, tá? Uma bizarrice que esse pessoal faz. E pelo gestor, assim como a alavancagem de carência, é maravilhoso para ele, né? Porque durante um tempo o gestor consegue ter duas receitas com o mesmo dinheiro. Vocês podem notar que muitas vezes o Sales Finance ele é aplicado junto com uma emissão também. Aqui vou até citar aqui mais um caso da Kinea, tá? Aqui os fundos, investidores Kinea Loves devem estar se doendo agora. Já deve estar dando dislike, já aproveito aqui para pedir o seu like. Mas vamos lá. O Sales Finance é bem visível aqui no hedge fund da Kinea. Deixa eu pegar aqui o gráfico deles de alocação. Veja só essa coisa aqui, alocação total, 118,10%. Como é que o fundo está 120% alocado? O que acontece é o seguinte, o gestor aqui meteu um Sales Finance bem pesado aqui na linha imóveis. Então acaba que ele comprou os imóveis, começou a apurar essa receita dos imóveis, mas não tem aqui o peso da despesa financeira, né? Na verdade, ele começa a oferir os ganhos com dois ativos ao mesmo tempo, com os imóveis e com caixa. Sendo que aqui, né, provavelmente aqui, ó, a gente vê que a quantidade LCI e caixa é menor que a alavancagem, provavelmente ele está aqui pegando alguma coisa também em CRIs. Então, ele está basicamente auferindo duas receitas com o mesmo dinheiro. Imagina o seguinte, você aqui comprou, está com 100 milhões de reais, você vai lá e compra um galpão que vai te dar 0,7% ao mês com esse dinheiro. Entanto, você utiliza um Sellers Finance que você vai pagar por esse galpão apenas daqui 2 anos, né? Então, você vai pagar aqui apenas daqui 2 anos. No entanto, você já está recebendo esse aluguel. E detalhe, você tem esses 100 milhões de reais no bolso. Então, o que você faz? Você pega esses 100 milhões de reais e coloca ali no CRI CDI, que também vai te gerar 1 milhão de reais por mês. Então, basicamente, nesses primeiros 2 anos, onde você está com uma carência de pagamento do imóvel que você comprou, você vai estar recebendo duas receitas com o mesmo valor. É algo extremo, né? Extremo mesmo. Você aqui era para você estar recebendo apenas 700 mil reais por mês. Você vai lá e você consegue dobrar aqui, praticamente dobrar, ainda mais com o CDI aqui no momento que se encontra, né? Inclusive, essa daqui eu acredito que seja a estratégia utilizada por Gary 11 para fazer essa distribuição tão elevada. E lá, no caso, eles fazem um tipo de alavancagem em que eles captam os valores, mas o dinheiro não sai do caixa do fundo. Enquanto eles não pagam, eles ficam aqui auferindo duas receitas. Então é algo muito artificial, tá? Muito artificial mesmo. Por isso que eu fiz a comparação aqui com aquele pessoal que coloca óleo, injeta óleo no músculo. Não é nem o cara que aplica hormônio, não. É aquele cara que coloca óleo mesmo. É uma coisa muito forçada, tá? Você faz é uma coisa muito bizarra, muito forçada mesmo para tornar o fundo de tijolo atraente para os investidores. Mas o que o gestor não percebe é que volta e meia todo dia tem aí gente comprando casa para aceitar 0,5, talvez 0,40 líquido de aluguel. Mas por que ele aceita isso? Porque ele sabe que daqui a alguns anos essa renda vai crescer, o imóvel vai valorizar, mas e no fundo imobiliário, no fundo de tijolo, você vai ter esse crescimento de renda, essa valorização patrimonial.
Nem sempre, tá? Por quê? Porque vai estar sempre o gestor aqui com uma criatividade imensa para tornar o fundo mais atraente pelo socar a emissão depois. Então, isso aqui acaba aumentando muito a exigência de rentabilidade por parte do investidor. Repito, tem todo dia aqui tem gente aceitando receber 0,4% ao mês, mesmo uma Selic de 15% ao ano. Por quê? Porque eu já acabei de falar, o cara sabe que no longo prazo vai compensar. Então, como eu até fiz aqui um vídeo recentemente, fundos, gestores imobiliários estão cavando a própria cova quando fica criando esse monte de esquisitice aqui para tornar o produto mais atrativo. Está contendo completamente o efeito completamente inverso. Em vez de tornar o produto mais atrativo, está tornando ele mais complexo e menos atrativo. Então, é por isso que eu tenho falado aqui em vários vídeos que gestor de fundo imobiliário é um dos profissionais mais burros que existe aqui atualmente, tá? Enfim, gosto muito de FIIs, mas gestor de fundo imobiliário, para mim, a maioria deles, maioria não, né? Não vou, não é certo generalizar, mas tem muitos gestores de fundo imobiliário aí que são burros, tá? Muito burros mesmo. Mas, enfim, aqui em questão do Sales Finance, ela acaba sendo algo muito evidente aqui realmente em VGRI 11. VGRI 11 é o caso mais gritante que a gente tem aqui no nosso mercado. Gritante, gritante mesmo. Aqui durante o tempo ele chegou a pagar 15 centavos. Isso aqui no valor patrimonial é quase 1,5%. Isso daqui é mais do que fundo high yield, mais que fundo ultra high yield. Isso aqui é uma maquiagem nível extremo, cara. Extremo, extremo mesmo. Mas enfim, Excellence Finance, detalhe que ele está incrustado aqui em vários outros fundos, tá? Fundos bons também, como aqui, acabei de mostrar cá em HF11, aqui tem BTLG11 também, tem uma parcelinha aqui no primeiro trimestre de 2026, sabe-se lá o que vai acontecer com a receita quando isso aqui acabar. Nem pergunte o que vai acontecer, que eu também não consigo estimar esse tipo de coisa. Aqui, ó, segundo trimestre de 26, aqui, ó, pagar parcela no Celestify de 600 milhões de reais. Então, muita coisa que precisa tomar cuidado, tá? Enfim, peço desculpas aqui pelo vídeo muito pesado, acabou se alongando demais, deveria ter separado em duas partes, né? Mas enfim, agora já foi. Então é isso. Não acho que a gente deva deixar de investir em fundo imobiliário, apenas a gente precisa ficar mais seletivo, né? Estudar mais. Então, contem comigo com isso e peça seu like, se inscreva no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima!